Marca 89 segundos. Vamos conferir. O tempo está se esgotando. O relógio do juízo final marca apenas 89 segundos para dar meia-noite. Nunca estivemos tão próximos do colapso. Criado em 1947 como um alerta da comunidade científica, esse relógio simboliza o risco de autodestruição da humanidade. E a cada novo avanço dos ponteiros, a mensagem se torna cada vez mais clara. Estamos cruzando uma linha sem volta. Mas e se esse aviso não for apenas um cálculo científico? E se os sinais que vemos hoje já tivessem sido escritos há séculos? O livro do Apocalipse descreve o tempo do fim como uma sucessão de eventos que levariam o mundo ao colapso total. Guerras, fomes, pestes e desastres naturais seriam os sinais inequívocos da proximidade do juízo. Os selos seriam quebrados, os cavaleiros da destruição cavalgaram sobre a terra e o caos tomaria conta da humanidade. O avanço da destruição já pode ser sentido. Conflitos crescem a cada dia, pandemias emergem, a fome se espalha, a natureza responde violentamente e a humanidade ignora os sinais. Estaríamos testemunhando o início do fim? Será que a contagem regressiva já começou? O mundo está à beira de um colapso. O tempo avança e os sinais são cada vez mais evidentes. Desde a criação do relógio do juízo final, cientistas alertam sobre o crescimento das ameaças globais. Mas será que esses avisos apenas confirmam algo que já estava escrito? As profecias do Apocalipse falam sobre tempos de angústia, destruição e decadência moral. Os povos estariam divididos, os governos corruptos, e a paz se tornaria impossível. Nações cairiam, as economias colapsariam e a fome assolaria o mundo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que parecia distante agora se desenrola diante dos nossos olhos. Os conflitos se espalham, a desigualdade cresce, a insegurança se intensifica. Os sinais profetizados estão se tornando realidade, mas a humanidade ainda não percebe ou prefere ignorar. Estaríamos vivendo o início da Grande Tribulação? O perigo nuclear nunca esteve tão próximo desde a Guerra Fria. As potências globais possuem arsenais suficientes para destruir a Terra várias vezes. Com apenas um comando, cidades inteiras podem ser reduzidas a cinzas. O risco de um conflito global cresce a cada dia, e a estabilidade geopolítica se torna cada vez mais frágil. O livro do Apocalipse descreve a destruição causada pelo fogo e pela guerra. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. As alianças se rompem, o medo se espalha, e os governos se preparam para um confronto inevitável. Guerras regionais se intensificam, e qualquer incidente pode se transformar na faísca que acenderá um conflito definitivo. Um único erro pode levar ao juízo final. Mas o colapso não virá apenas pela guerra. A Terra já dá sinais de exaustão. O clima muda de forma radical. Tempestades e incêndios devastam cidades inteiras. As calotas polares derretem e os oceanos avançam. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado que abrasasse os homens com fogo. A ciência confirma o que as Escrituras já haviam previsto. Estamos próximos de um ponto onde não haverá mais volta. Seja pelo fogo da guerra ou pelo caos climático, o destino da humanidade está selado. Enquanto o mundo se aproxima da instabilidade total, a tecnologia avança em um ritmo descontrolado. Máquinas aprendem sozinhas, algoritmos tomam decisões e a inteligência artificial ganha autonomia. Será que ainda temos controle sobre nossas próprias criações? O progresso trouxe conforto, mas também gerou dependência. Sistemas que deveriam proteger podem falhar, e inovações que prometem revolucionar a sociedade podem se tornar a causa de sua ruína. Mas o perigo não está apenas nas máquinas. A biotecnologia já ultrapassou os limites da ética. Experimentos genéticos, manipulação de vírus, armas biológicas com potencial de devastação global. E haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu.
E se a próxima grande ameaça não vier de um inimigo visível, mas de algo criado em laboratório? A humanidade está brincando de Deus sem medir as consequências. Estamos nos aproximando de um cenário onde um único erro pode custar milhões de vidas. A questão não é mais se algo acontecerá. A questão agora é quando. O tempo está se esgotando. O relógio do juízo final continua avançando, o mais próximo que já estivemos do colapso. A guerra se intensifica, a fome avança, as doenças se espalham, a terra responde à destruição. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Os ponteiros continuam se movendo. Cada segundo que passa nos aproxima de um destino que já foi anunciado há séculos. As profecias não foram apenas avisos distantes. Elas podem estar se cumprindo agora, diante de nossos olhos. O relógio do juízo final pode ser apenas um símbolo, mas ele reflete um alerta muito maior. E quando a meia-noite chegar, já não haverá volta. A questão não é mais se o fim virá. A questão é quanto tempo ainda temos. Tá aí esse vídeo, né, muito bem explicado, pra gente analisar que cada segundo, né, desse relógio é o cumprimento das profecias. Quando se fala o relógio do juízo final, né, marcando esses segundos, é porque o tempo está passando muito depressa. E com isso as profecias estão se cumprindo. A palavra de Deus fala que viria guerras, né, que viria fome, pestes, pandemias, conflitos entre as nações. Nós já estamos vivendo isso praticamente diante dos nossos olhos. Em vários lugares já tem guerras, né? Tem fome, pessoas passando por necessidade, fome, peste. Tudo isso já está acontecendo. É as profecias se cumprindo. É esse relógio acelerando cada vez mais. É o tempo passando. E o que nós devemos fazer? Buscar a oração e colocar no nosso coração. Que Jesus disse na palavra de Deus. Na palavra de Deus, na Bíblia, né, Jesus disse: ainda não deveis ficar com medo, né? Porque somente é o começo, né? É o começo da grande tribulação, que não é para nós perturbar o nosso coração quando vierem rumores de guerras, de fome, de peste, de conflitos, porque é apenas o início da grande tribulação. Então, assim, para que nós possamos analisar, porque tem muitas pessoas que pensam que o mundo está normal, pensa que não existe final dos tempos, que não acreditam mais nas profecias que têm que se cumprir e vivem as suas vidas como se fosse normal. É meio que um alerta esse relógio, né, do juízo final, para que nós possamos cada vez mais analisar, para cada vez mais ver que as profecias estão se cumprindo. O Apocalipse está aí diante dos nossos olhos, né? Estamos aí diante de uma terceira guerra mundial, de muitos conflitos se crescendo cada vez mais. Como não aproximar de Deus? Como não preparar a nossa alma? Como não abandonar as coisas do mundo e buscar sempre a graça de Deus? Pois Deus disse, né? Pois aquele que procurar na graça, viver na graça de Deus e perseverar até o final, esses serão salvos, né, Sujeito? Eu quero ler, veja essa mensagem aqui que Jesus falou para o nosso profeta, que foi dia 18/7/2000. Toda a terra está sendo enriquecida, como um raio de luz que se desce sobre as montanhas ao sair o sol para depois descer sobre as planícies. Este é o tempo que vocês estão vendo, o cumprimento das escrituras que diz que primeiro terá que aparecer o filho da perdição. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:3-14. Ele já está entre vós, espalhando por toda a terra desordem, que nos países africanos a morte não pare, que nos países europeus mais ricos seja declarado não ter mais acordo, para que a paz seja comprometida, que nos países onde tem ídolos para serem adorados, como é o caso dos budistas, aumente seus armamentos, que na fé dos pequenos cristãos haja inveja, ódio, separação, bem como a única igreja santa católica apostólica romana fique dividida. Assim o mundo vem despencando. Toda a natureza vem também se mostrando. O frio intenso aonde nunca geou. Nós já vimos agora, olha só, caindo neve, gelo, lá no deserto do Saara, lá onde que era calor. Está frio, nunca geou.
Inverno rigoroso para as grandes metrópoles, desafiando os seus governantes, e o calor e o sol fazendo com que as árvores sejam queimadas. E em países que não reconhecem o poder de Deus, isto já começou. Olhai, irmão, tudo isto e não perguntai mais aonde está a promessa que vens anunciando a volta do Filho do Homem. Será que, presta atenção, será que precisa primeiro cair em vossa cabeça uma pedra vinda do céu, para depois crerdes? Se isso viesse, não terias mais tempo de contar tudo isto. Irmãos queridos, não sejam como Tomé, que teve que primeiro ver Jesus ressuscitado para depois crer. Esta mudança brusca por aquilo que vem acontecendo, um descontrole desta natureza, quando não se sabe mais quem é pai, quem é filho, quem é mãe, quem é filha, quem é governante sério ou falsário. Agora, sério quase não tem mais, é só falsário. Quem são os sacerdotes ou fiéis, porque se veste igual? Quem é homem ou mulher? Tudo está confuso. Não há ninguém que possa pôr mais ordem nesta terra. A política é uma sujeira sem tamanho. Isso foi no ano 2000. Porque todos só pensam em seus salários gordos. Religião tornou-se uma guerra para ver quem tem mais adeptos e quem grita mais. Pegue tudo isso e pergunte ao vosso Salvador: o que é que estou fazendo, Senhor, que não consigo enxergar nada disso? Tenho medo de gastar um pouco do que tenho nesta campanha de evangelização. Por isso, ainda não decidi ajudar a palavra viva de Deus e a difundi-las o mais rápido. Irmãos, quando tu fores querer puxar a coberta para o teu corpo, o sol não mais te aquecerá, e de frio e de fome morrerás, e se não mexeres, ajudando a esses irmãos que estão na luta por um mundo melhor, aonde se tenha paz por toda a eternidade. Assim seja. Então,